É muito especial quando nós temos preletores na quarta super que são celebrantes. É uma pegada diferente, é um momento diferente. Nós entendemos que a pessoa que está aqui em cima, ela não está num palco. Nós entendemos que a pessoa que está aqui em cima, ela está no altar. Isso faz toda a diferença. Quando alguém fala para nós do coração, em comparação de alguém falar conosco de livros, de pesquisas, de exegese. É ótimo pesquisar exegese, a gente se forma assim, né, pastor Arley? Mas, na verdade, a diferença é quando vem do coração. E o Arley vai trazer uma palestra pesquisada mais do coração. Queria mais uma vez orar com esse pastor querido. Ele é pastor, ele representa um grupo muito amado, parceiro nosso, GAP. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, talvez, mais adiante. Mas vamos orar juntos. Pai, que privilégio temos o Arley com a gente. Obrigada porque o teu reino não tem fronteiras. Obrigada porque o teu reino é apenas um, Senhor. E nós todos trabalhamos para o reino. Use o que esse irmão querido tem para falar aos nossos corações e ao próprio coração dele. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Eu sou o pastor Arley, líder do Ministério GAP Brasil. É um ministério que atua como um grupo de apoio na restauração da identidade. Nós trabalhamos áreas emocionais e também a área da sexualidade. E faz um tempo, né, que eu vim aqui, desde outubro passado, foi a primeira vez, né? E agradeço a Roseni e a equipe por me conceder a confiança de estar aqui novamente. Eu quero falar hoje à noite sobre dinâmicas familiares saudáveis e doentias. Se você trouxe a sua Bíblia, ou se você tem ela aí no seu celular, abra em Gênesis, capítulo 25, versículo 28. Com a modernidade, nós falamos agora, abra o seu celular, né? A Bíblia do seu celular. Gênesis, capítulo 25, versículo 28. Eu quero falar de uma família disfuncional. E eu gosto muito da palavra de Deus, porque tudo aquilo que nós precisamos, ela contém. E ela contém tudo. Ela nos mostra todas as coisas, para que a gente saiba que existem homens e mulheres como nós. E que Deus as ama, e que Deus tem as suas promessas, e que faz as suas promessas renascer, reviver, restaurar, ressuscitar, mesmo em meio aos fracassos, mesmo em meio às fragilidades da vida. Gênesis, capítulo 25, verso 28, diz assim: Isaque amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Nós vemos então aqui a preferência. Nós vemos parte daquilo que é uma família disfuncional. Uma família que separa, que divide, aonde um ama o outro mais do que o outro. E aqui então Isaque, ele escolhe Esaú, e a sua esposa então, Rebeca, escolhe Jacó. E nós vemos todo um processo dessa divisão entre os dois, dessa família disfuncional. Nós vemos esse mesmo comportamento se repetindo na vida de Jacó. Quando Jacó escolhe José e dá uma túnica colorida para ele, enquanto os outros ficam com um presente preto e branco. Nós vemos a diferença e nós vemos a repetição, o ciclo vicioso. Então nós vemos a repetição de comportamentos disfuncionais que nós passamos de geração em geração. E que nós podemos chamar isso de uma maldição. Mas é uma maldição focada no comportamento. Naquilo que nós vamos passando de geração em geração. E Jacó, então, ele absorve, né, essa mesma linha de comportamento dos seus pais. Então, a sua mãe tinha um filho predileto, e seu pai também. E ele também acaba repetindo essas ações e gerando, então, todo um processo de destruição familiar. Porque esta família, ela foi destruída. Rebeca, no final da sua vida, não viu seu filho de volta, né? Jacó, quando ele foi embora,
ele não viu mais a sua mãe faleceu, e ele não a viu mais desde então, com a briga com o seu irmão. E nós vemos então a história, toda uma divisão, uma separação. E nós vemos essa divisão e essa separação, essa violência se repetindo também na família de Jacó, agora com José sendo a vítima. José então enfrentando o mesmo desfecho do seu pai, repetindo a mesma situação. A situação de violência, a situação de fuga, situação da qual ele passou ali. E muitas famílias cometem erros doentios, com intenções de demonstrar amor. Talvez Isaac demonstrou amor para Esaú da sua forma e também Rebeca. Talvez eles achavam que estavam fazendo certo, cada um ficando com um. Só que a comparação, ou quando há escolha, nós trazemos um grande problema de identidade, nós trazemos um grande problema de autoestima baixa para o outro. As comparações, elas acabam com o nosso emocional. Quando nós nos comparamos com o outro, nós deixamos de ser quem nós somos. E quando nós nos comparamos com os personagens bíblicos também, porque muitas vezes nós olhamos para Paulo, nós olhamos para algumas pessoas bíblicas e nós olhamos para o sofrimento, por exemplo, de Paulo, e nós olhamos, olha como ele sofreu, olha o que aconteceu na vida dele, e eu não faço, e eu não sou como ele, e eu por pouco eu reclamo, por pouco eu estou descontente da vida, e Paulo pode dizer que tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu não consigo dizer isso, e muitas vezes nós nos comparamos com o outro. E todas as vezes em que eu me comparo com o outro, eu me diminuo. Eu preciso lembrar que existe uma parábola na qual Deus, então, ele dá alguns dons, e quando ele divide esses dons, ele dá 10 para um, 5 para outro, 2 e 1, e ele dá à medida que cada um pode suportar, à medida com que cada um de nós temos de limites. O mais importante é que Deus não exigiu que aquele que Ele deu um talento, que este um multiplicasse e virasse 10, não. Deus não exigiu mais do que Ele pudesse dar. Mas os nossos comportamentos doentios nos fazem muitas vezes ser mais exigentes daquilo que nós podemos dar. Os comportamentos das nossas famílias doentes, das nossas famílias disfuncionais, elas se tornaram muito rígidas, cobrando fora daquilo que nós poderíamos dar em determinado momento das nossas vidas. E é isso que nós vamos falar um pouquinho nesta noite. Nós vamos falar sobre dinâmicas familiares saudáveis e doentias. Muitas famílias cometem erros doentios com a intenção de demonstrar amor, como eu disse. No entanto, se os pais não aprenderam a dar amor de forma saudáveis, se estes membros aí da família não obtiveram certo grau de saúde e maturidade pessoal, é muito provável que todo o sistema familiar seja afetado. O sistema de Isaac também foi afetado. Isaac foi o avô de Jacó. Aliás, Abraão foi o avô de Jacó. Abraão teve 2 filhos. Um, a promessa de Deus. E o outro por conta própria. Fruto de uma incredulidade do seu coração. Apesar de ser o pai da fé, ele ainda duvidou. E quis dar um jeitinho na promessa de Deus, para ir mais rápido. E aí Abraão tem um filho. É filho dele. Mas no meio do percurso, o que ele faz com aquele filho? Ele pega, manda embora. Ele abandona o seu filho e a sua concubina, que é a mãe do seu filho. E os deixa ir embora. Então ele faz separação também. Abraão também escolhe ter o mesmo desfecho. Aliás, Abraão tem o mesmo desfecho e consequentemente Isaac tem o mesmo desfecho. E aí, lá em seguida, Jacó e José têm o mesmo desfecho dos seus pais. Ou seja, uma família doente vai gerar filhos feridos. E muitas vezes nós somos esses filhos feridos que já estamos aqui para esse processo de restauração. E eu quero falar nesse primeiro momento de introdução que nós não podemos rotular uma família de saudável ou doentia. Porque isso é totalmente inútil.
não é necessário, não tem utilidade. Você fica pensando, eu vim de uma família disfuncional, eu vim de uma família sadia, né? Porque muitas vezes nós rotulamos as pessoas. Nós rotulamos e colocamos como se as pessoas fossem o preto e o branco, né? Fazemos separações, e muitos cristãos ficam presos a essa linha de pensamento, né? De que é uma coisa ou é outra, tentando decidir se a sua família é boa ou se a sua família é má. E no final essas discussões, né, essas distinções aí, não significam muita coisa, porque todas as famílias possuem as suas qualidades boas e toda família possui também as más. Ou seja, saudáveis e doentias. A questão, na verdade, é como eu vou lidar com esses erros familiares. A questão toda é como eu resolvo os problemas. Uma família saudável não é uma família que não erra. Uma família perfeita não é uma família que não tem erros. Mas uma família saudável, mas uma família perfeita, é uma família que pode ter erros, mas admite os seus erros, reconhece os seus erros e restitui, pede perdão e continua. Esta é uma família que agrada o coração de Deus. Se você tem uma família que erra e reconhece o erro, eu quero dizer para você nesta noite que você está no caminho certo. Você está agradando a Deus. Porque uma família perfeita, uma família que agrada a Deus, é uma família que reconhece o seu erro, não uma família que não erra, jamais. Porque é quase que impossível nós não errarmos. Porque a Bíblia até diz para nós que aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, já cometeu um pecado. As pessoas em recuperação de um processo de dor familiar precisam se conscientizar das feridas que sofreram e entender que eles não as mereciam. Nós precisamos entender isso. Nós não merecíamos. Foi apenas uma consequência de um ato ruim de alguém. Sofremos as consequências do pecado do outro. E as consequências, né, que não são apenas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, e assim vai indo, né, até chegar em Adão. Porque Adão, ele errou, né? Adão se afastou de Deus, ele se afastou do amor pleno do nosso Criador. E porque Adão se afastou do amor pleno de Deus, do amor perfeito de Deus, do amor incondicional de Deus, então o homem passa, depois da queda, após a queda, o homem passa a buscar este amor, só que ele passa a buscar este amor de forma errada. Ele passa a buscar esse amor de forma disfuncional. Agora ele começa a buscar no outro esse preenchimento do vazio que o pecado lhe causou. Agora ele começa a tentar se preencher por coisas. Agora ele começa a tentar se preencher por comportamentos, por aquilo que ele faz. Então ele está ganhando o seu valor, ele está tentando ganhar a sua autoestima, ele está tentando ganhar a sua identidade, não naquilo em quem ele é em Deus, mas naquilo que ele faz, naquilo que ele está produzindo, né, naquilo que ele tem. E aí, por consequência disso, temos todas as disfunções que existem aí. No Salmo 139, nós lemos que fomos criados de modo assombroso e maravilhoso, e que Deus nos conhece desde o momento da nossa concepção. Talvez você não foi projetado pelos seus pais. Talvez os seus pais não fizeram um projeto para que você nascesse. De repente você nasceu. Opa! Né? De repente deram a notícia, engravidei. Só que de repente chegou numa hora indesejada. A minha mãe, ela fez parte desse processo, de que ela não me desejou e de repente lá estou eu, dentro da sua barriga. E ela me rejeitou. Então ela me rejeitou no seu ventre, ela tentou me abortar 2 vezes. E quando eu nasci, então ela também rejeitou o meu gênero, ela não queria um menino, ela queria uma menina. E por conta disso ela passou então a me vestir como menina até mais ou menos 4, 5 anos de idade. Tudo isso gerou, né, em minha mente, gerou nas minhas estruturas uma confusão de identidade. Uma confusão de identidade que eu vivi isso depois, na minha adolescência e também na minha juventude.
da qual a homossexualidade ela começou a fazer parte também. Mas não foi o início da homossexualidade, não foi esse o início na minha vida. Também foi uma junção de outras coisas, né? Uma junção de que eu precisava estar sendo cuidado pelos meus pais, Deus me deu aos meus pais, Deus te deu aos seus pais, é responsabilidade dos nossos pais terem cuidado de nós, né? Tanto do pai quanto a mãe. E aí aos 6 anos de idade, para 7 anos de idade, eu fui deixado na casa dos meus avós. Ali há um processo de abuso também. Que abuso? O abuso da ruptura. A ausência paterna e a ausência materna é um abuso passivo. E este abuso passivo traz tanta dor quanto o abuso de violência. A ausência é abuso e traz transtornos emocionais e psicológicos. E aí eu fui deixado então na casa dos meus avós, com a melhor das intenções minha mãe teve. Mas não importa as intenções, é a realidade dos fatos. A realidade mostra o quê? Uma necessidade de uma criança ter de afeto paterno e materno. E quando eu começo a dizer para você aqui sobre questões familiares, eu não quero que você traga culpa sobre os seus pais para penalizá-los e para culpá-los e para se isentar de todo um processo de dor. Não. Eu quero, na verdade, trazer a realidade, porque nós precisamos enfrentar a dor. Processo de negação, enquanto eu falo aqui, talvez você pense assim, mas minha família foi boa, mas meu pai ele trabalhou muito, ele trabalhou de 12 a 14 horas por dia, mas o meu pai ele supria toda a casa. Quando eu tenho esse tipo de pensamento, eu estou negando que ele ficou ausente do meu lar e que eu sofri uma dor, a dor da ausência. E essa dor da ausência nos trouxe transtornos emocionais e psicológicos. E em João 3,16, que nós conhecemos muito esse versículo, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele fala muito do amor de Deus, a maneira com que Deus amou as nossas vidas. Então você é amado. A questão é como nós enxergamos a nossa família. A nossa família, ela nos ajudou ou ela impediu com que nós entendêssemos essas verdades bíblicas de que Deus cuida de nós. O quanto é que a minha família, o quanto que é que a sua família te ajudou a compreender o amor protetivo, cuidadoso de Deus. Se a nossa família não fez este papel, ela não foi uma família boa, no sentido de saudável. Porque a saúde está em mostrar para as nossas vidas aquilo que temos de melhor, que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele nos completa. Porque o amor de Deus, ele nos preenche. Só que muitas vezes, muitos de nós nascemos no lar cristão, no lar evangélico. Mas nascer em um lar cristão, em um lar evangélico, não nos torna pessoas efetivamente desfrutantes do amor e do cuidado de Deus. Porque muitas vezes nós temos apenas conhecimento sobre Deus. Conhecer sobre Deus não me faz ser íntimo dele. Ser íntimo é um outro patamar. Uma pessoa pode me conhecer pelo meu nome. Uma pessoa pode me conhecer lendo algumas coisas no meu site ou conversando de vez em quando comigo. Mas ela não será íntima conhecendo os meus segredos. Ela não será uma pessoa que partilha da minha vida, do meu dia a dia. Então ela não pode dizer que ela me conhece profundamente. Ela não pode dizer que ela é íntima minha. Ela pode dizer sim, que me conhece. E muitas vezes nós estamos na casa de Deus, conhecendo a Deus superficialmente. E nós precisamos entender que a coisa básica das nossas vidas está em termos de um relacionamento íntimo com Deus. Porque este relacionamento íntimo é que vai preencher a lacuna, o vazio do meu coração. E nós estamos buscando o tempo todo se relacionar, porque Deus criou os seus filhos para um relacionamento. E precisamos entender que Deus nos criou
para um relacionamento íntimo com Ele primeiramente. A partir disso, vamos ter um relacionamento pessoal conosco, vamos aprender a se relacionar com a gente. E depois, a partir então, eu começo a me relacionar com o outro. Deus, eu e o outro. Quando Deus vai restaurando a minha relação, quando Deus vai restaurando o meu processo de restauração, Ele vai restaurando exatamente essas bases. Primeiramente, com o meu ser superior, Jesus Cristo. Depois Ele vai restaurar esta relação comigo mesmo, que é este o processo que está acontecendo conosco. Nós tendo essa oportunidade de Deus para restaurar as nossas vidas, este olhar para conosco. E em seguida, como resposta do resultado disso, dessa minha relação com Deus, dessa minha relação comigo mesmo, em resposta a tudo isso, eu posso ter um relacionamento saudável com o outro. Precisamos admitir que não recebemos o amor e o carinho que precisávamos e que muitas das mensagens que aprendemos podem estar erradas. Entender essas coisas é crucial para mudar as nossas opiniões sobre si mesmo e também sobre os outros. Primeira coisa, então, é nós restaurarmos a nossa intimidade com Deus, conosco e com o próximo. Só que para isso acontecer, eu preciso admitir. Se eu não admitir, se eu não sair de um processo de negação, eu não vou conseguir eu não vou conseguir desfrutar de um processo curativo, efetivo. Talvez você já esteja no CR há 10 anos. Talvez você já esteja aqui há 5 anos. Talvez você já esteja há muito tempo. Só que a pergunta não é o tempo. A pergunta é o quanto que você consegue admitir os seus enfrentamentos. O quanto é que você consegue parar para olhar para você profundamente. Porque existem áreas das nossas vidas em que nós ainda estamos em negação. E a negação é um dos princípios básicos que nós caminhamos dentro do programa. E muitas vezes nós já estamos num processo já avançado. Em qual lição nós temos aqui hoje? Estamos. Qual lição que o programa está? 4, 5? Oi? Esperança? 3. Ok. Nós estamos então na esperança. Então nós já passamos já. Né? E nós já passamos em queremos admitir, né? Que nós estamos aí num processo de encontrarmos com a nossa impotência. Precisamos admitir que somos impotentes, em que nós não conseguimos sozinhos enfrentar. E aí precisamos de Deus para enfrentar. Mas para eu enfrentar com Deus os meus processos, eu preciso admitir. Sem crer, eu não vou conseguir. Talvez o meu maior problema de enfrentamento espiritual seja a minha fé. Só que eu tenho uma resposta para você, porque Jesus disse que aqueles que não têm fé, peça a Ele que o Pai vai dar. Então, se você não tem fé, nesta noite você é convidado a pedir fé, para que você consiga sair desse ponto de estagnação. Quando começamos a identificar as feridas em nossas vidas, podemos ficar com raiva e talvez precisaremos enfrentar um tempo de luto, podendo demorar alguns anos para sairmos desse processo de dor. Nós não queremos passar pelo luto. O luto, realmente, quando alguém morre, a passagem de um luto dura mais ou menos 2 anos. A passagem da qual essa dor ela vai se diminuindo. E aquelas pessoas que em 2 anos ela não conseguem se recuperar dessa dor, elas passam então por um processo de adoecimento emocional. E elas precisam de ajuda terapêutica para passar por isso. Para enfrentar e sair desse luto. Porque existem pessoas, por exemplo, que não viram seus mortos. E não enterraram seus mortos até hoje, dentro do seu coração. E elas então fazem o quê? Elas vivem esta dor da ausência, esperando esse filho chegar, esperando esse marido chegar, esperando essa pessoa, esse ente querido chegar, e esse ente querido nunca chega. E essa noite é muito solitária, muito vazia, porque emocionalmente eu ainda não enterrei. É uma dor contínua, e eu preciso enfrentar a dor do luto. E você precisa enfrentar a dor da perda. Talvez o seu luto seja alguém. Talvez o seu luto seja se separar de alguém emocionalmente porque você se tornou dependente emocional. E talvez você precisa deixá-lo ir. E você precisa enfrentar essa dor. E você não quer.
E você continua sofrendo, porque cada vez que essa pessoa se afasta um pouquinho, vem uma raiva em você, vem uma ira. E aí você tenta compensar de todas as formas e trazer essa pessoa de volta. Talvez com elogios e talvez com tantas outras coisas, com presentes. Tentando trazer essa pessoa mais próxima de você, só que essa pessoa não vem. Porque chegou o tempo de você liberar essa pessoa do seu coração. Chegou a hora de você enfrentar uma dor, que essa pessoa não te pertence. Talvez, pai e mãe que esteja aqui, chegou a hora de você enfrentar a dor de deixar o seu filho ir para a faculdade. De você enfrentar a dor de deixá-lo ir embora. Mas saiba de uma coisa, os seus filhos e as pessoas que nós amamos são como pássaros. Eles voam, mas eles sabem onde é o ninho. E certamente eles voltarão para casa. Quando eles sentirem saudades, eles voltarão, porque sabem que serão bem acolhidos ali. Então não tenha medo de deixar as pessoas irem. Em que constitui as dinâmicas familiares doentias? Nós vamos ver aqui 5 categorias, tá? Existem aí uma classificação de 4 categorias, na verdade 4, familiares que nos ajudam a responder essa pergunta aqui. Limites, regras, papéis e vícios. E eu quero discorrer um pouquinho sobre isso. O tempo passa rápido, já é 9h15. Meu Deus. Espero que você fique comigo aqui. Essas características pertencem a qualquer família doentia. Tá? Então, muitas vezes, para os polidependentes. Conheci uma palavra nova, polidependentes, gostei. Agora já não vou mais falar codependentes, polidependentes. Polidependentes é uma pessoa, ou são pessoas que têm vários vícios, várias adicções, né? E muitas vezes para os polidependentes essas dinâmicas são o que os levam aos sentimentos de vergonha, solidão, isolamento, raiva e ansiedade. Limites. Todas as famílias têm limites. Os limites são as áreas invisíveis de um território emocional. Nós não vamos ver, não está concreto, mas ela existe ali. E esse território ele pode ser emocional, ele pode ser físico, e ele pode ser sexual e ele pode também ser espiritual, que existe ao redor do corpo, da mente, da alma de uma pessoa. E eles são como um campo de força, eles são o nosso espaço. Os limites definem as formas que os espaços aí, de forma invisível de uma pessoa, podem ou não ser cruzados. Quando os limites são mantidos de forma saudável, uma pessoa se sente segura e ela se sente protegida. Quando os limites eles não são levados de forma saudável, ou seja, acontece o contrário. Eu me sinto desprotegido e totalmente inseguro. Então, uma família que toca um ao outro de forma saudável e não de forma sexuais, por exemplo, dá aos membros da família um sentimento de estar seguro e de ser amado. Esse é um ambiente de carinho. Onde uma família, por exemplo, ela abraça, ela beija, elas se tocam saudavelmente, a pessoa se sente e cresce debaixo de segurança. Agora, quando uma criança ela se sente dentro de alguns limites que nós vamos falar sobre os limites soltos, nós vamos ver algumas alterações dentro dos limites soltos e dos limites rígidos, né? Uma família, por exemplo, em que ela não foi tocada. Uma família que, de repente, o pai ou a mãe, os membros dessa família, eles não se abraçam, eles não se beijam, eles não se tocam. Traz também uma disfunção emocional, psicológica e também espiritual. Trazem transtorno para nós, porque a ausência de toque saudável também é abuso. Limites soltos. Então, dentro dos limites, nós temos os limites soltos. Então, os limites soltos é quando as interações que não deveriam acontecer ocorrem entre os membros da família e os limites são violados. Uma adolescente, por exemplo, com 14, com 15 anos, ela já tem que ter o seu espaço, onde ela se troca e onde ela tem a sua privacidade. Ela necessita, o seu corpo já está em mudança. E de repente um membro da família abre aquela porta sem bater na porta. O que ele está fazendo? Ele está violando o espaço daquela adolescente. Muitas vezes esse violar dos limites, eles são pouco vistos dentro da família.
Quando os limites são frouxos demais, as pessoas aprendem que não têm controle sobre seus corpos, mentes e espíritos. Elas acham que o outro pode fazer o que quiser com ela. Os membros dessa família são espancados. Os membros dessa família gritam uns aos outros. Algumas semanas atrás, eu dei um grito com a minha filha, de 2 anos. Minha esposa olhou para mim e disse: Arlen, não faz isso com ela. Quando você for dirigir a palavra a ela, não grite. Porque se você gritar, ela vai achar que todos os homens podem fazer o mesmo com ela. E eu quero que quando ela cresça, ela não se relacione com um homem que grite com ela. Que ela saiba escolher dizer não a este homem. Porque o pai dela nunca gritou com ela. Então você não tem o direito de fazer isso comigo. Porém, se eu grito, se eu esbravejo, se tudo o que eu falo está na linha do alto, o que vai acontecer? Essa criança vai entender que isso é normal. Seus limites são violados. Os nossos limites foram violados. Eu grito porque um dia eu aprendi isso na minha família. Minha família, além de ser de descendência italiana, que fala tudo, né, gesticulando e tudo alto, ainda tem toda uma questão disfuncional. E o problema maior não é o tom da minha voz, é como eu falo, né? E isso faz todo sentido. A rispidez de como eu falo. A minha filha, hoje a minha esposa estava tentando terminar para mim os slides, que eu não consegui fazê-los. E na correria do dia a dia, eu viajo amanhã cedo, 5 horas da manhã, estou levantando para ir fazer uma conferência em Manaus. E fazendo as coisas do meu dia a dia, eu pedi para que ela fizesse, e minha filha chegou a ela, e a gente já estava com um horário apertado, e minha esposa disse: não, Sara, vai um pouquinho para lá, porque ela estava no computador. E aí eu disse: Sara, sua mãe está ocupada. E só disse isso para ela, e de repente ela começou a chorar. É uma criança, ela não entende. O problema de um abuso não é quando ele acontece uma única vez. O problema de um abuso é quando ele acontece cotidianamente. Eu grito hoje, eu grito amanhã, eu grito depois de amanhã, e assim vai. E é exatamente nesta linha que aconteceu com a minha vida. Eu enfrentei esse tipo de abuso, na qual, quando eu não sabia responder algo para o meu pai biológico, ele simplesmente me dava um murro na cara. E várias vezes ele me deu vários murros na cara, e teve uma vez que eu me lembro até hoje que eu caí no chão com um murro dele que ele me deu e que ele começou a me chutar no chão. Então, o espancamento são as violências que enfrentamos dentro da nossa casa, que faz romper os limites. Os limites, eles são o quê? Soltos, eles são frouxos, né? Então, pais ou membros da família, não precisa ser exatamente pais, irmãos mais velhos que se sentem na obrigação de mandar nos filhos mais novos. Na minha casa, eu tenho 3 filhas, as 3 adotivas, e nós temos então uma que chegou aos 6 anos de idade, e a outra que chegou aos 9 anos de idade. E a que chegou aos 9 anos de idade é alguns meses mais velha do que a que chegou aos 6 anos, que hoje as duas têm, uma tem 10 e outra tem 11. E a que fez 11, que foi a segunda a chegar, ela se sente como se mandasse na outra menor. E aí nós precisamos lembrar ela o tempo inteiro. A Tainá, ela tem um pai e ela tem uma mãe. Você não é o pai dela e nem a mãe dela. Porque o controle já está inerente nos processos de adoecimentos que ela trouxe de dentro da sua raiz, da sua família de origem. Então hoje eu estou tentando mostrar para ela os limites dela, como filha e como irmã. Então ela tem que tratar a outra apenas como irmã, e não como dona do outro. Só que nas famílias disfuncionais não eram assim. Os mais velhos se sentem na responsabilidade de mandar. Por quê? Porque os nossos pais entregaram a eles esse direito. O direito dos mais velhos cuidarem dos mais novos. Só que a função não foi dada para os irmãos mais velhos. Os nossos irmãos mais velhos não são os nossos pais. Os nossos irmãos mais velhos são apenas irmãos. E talvez hoje nós adquirimos muitos comportamentos codependentes. Hoje somos salvadores de pessoas. Hoje tentamos salvar o outro, tentamos cuidar demais, justamente porque nos deram um papel que não era o nosso.
Talvez um papel perfeccionista que eu tinha que limpar uma casa com 8, com 10 anos de idade, porque os meus pais, a minha mãe saiu para trabalhar cedo. Mas essa função não era minha. E hoje você como adulto, como adulta, você então não pode ver um risquinho, não pode ver um copo fora do lugar, que você se esbraveja, que a raiva toma conta do seu coração, porque você não tem o controle. Por você não usaria nenhum copo. Talvez deixaria todos descartáveis para jogar fora. Só para manter o controle da pia limpa. E foi comportamento adquirido. E esses comportamentos estão nos adoecendo, porque sofremos os limites soltos. Alguém mais velho, maior, alguém em que eles confiam, faz com que contra eles e eles não podem impedir. Não adianta você quer dizer não. Então, por mais que você tentou dizer não, mas você, quanto criança, poderia fazer alguma coisa contra alguém mais velho? Não. Então, você descobre que a única forma de agradar a outra pessoa é fazendo o quê? É cooperando, é cedendo, é abrindo mão dos seus limites. É deixar que aquela pessoa abuse cada vez mais de você. Os limites, eles não foram administrados corretamente. Alguém pisa no seu pé e você diz assim, não foi? Nada. Foi sim, doeu. Mas eu te desculpo. Não é? Nós aprendemos a negar a nossa dor. Aprendemos não admitir que doeu. Por quê? É bom, é corajoso. A gente fica com uma autoestima elevada, né? Afinal de contas, não foi nada. Eu sou forte. E cada vez em que eu me torno esse forte, eu permito que o outro continue no seu processo de adicção. Eu permito que o outro continue abusando de mim e também de outras pessoas, porque ele não está sentindo dor. Porque ele também não está sabendo que está doendo, porque você está dizendo para ele que não está doendo. Então você vai permitindo que o outro ocupe espaços seus. Então você vai abrindo, rompendo os limites. Esses limites então ficam soltos demais. Essas experiências afetam a forma como eles se relacionam, né, com os outros, especialmente com as pessoas em que amam a família para o resto de suas vidas. Então, tudo isso vai afetar a nossa família e a nossa casa. Limites rígidos. Os limites rígidos, as interações saudáveis que deveriam ocorrer, que seria o amor, que seria o afeto, o carinho, o ouvir. O ouvir hoje é algo que falta em nossa sociedade. Por isso é muito importante o grupo de apoio, porque nós temos alguém para ouvir. Eu tenho aprendido isso dentro do CR. Tenho caminhado com algumas pessoas de dentro do CR, eu não estou aqui às quartas-feiras, mas eu tenho acompanhado pessoas que me acompanham e que nós estamos trabalhando juntos de forma virtual. Eu sei que o CR é presencial, mas como eu não posso estar presencial, eu faço virtual. Mas não tem o nome do CR, porque não pode ter o nome do Celebrando a Recuperação, porque é só de forma presencial. Mas eu estou num processo também. Eu coloco a minha vida dentro do meu processo e estou acompanhado também dentro de um grupo, mesmo de forma virtual, trazendo os mesmos princípios que vocês ouvem aqui. E ouvir, eu tenho aprendido isso, que ouvir é uma bênção. E que ouvir faz parte da cura do outro. Como a Roseni mesmo disse, Tiago disse lá, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros a fim de que sareis. E o texto diz, orai uns pelos outros. Né? Aliás, confessai as vossas culpas uns aos outros. E nessa questão de confessar, não é apenas uma pessoa que confessa, é uns aos outros. Tem mais de um aí. Então não é só o outro que fala, eu também falo. Então é essa dinâmica da partilha, de compartilhar. Né? Então, e aí eu preciso de alguém que ouve. Os psicólogos sabem muito bem do que eu vou dizer agora, os terapeutas. Né? Eu sou terapeuta também, não sou psicólogo, mas eu sou terapeuta na visão sistêmica, familiar na visão sistêmica. E nesse processo de terapia, a questão da pessoa que está ali para nos atender, ele é um ouvinte. E 60, 70 pessoas, se elas tiverem pelo menos um amigo, uma amiga de verdade que ela pudesse se desnudar, ou um grupo de apoio, ela não precisaria estar passando por um profissional. Porque as pessoas não têm.
Talvez 40%, 50% precisasse de uma ajuda um pouco mais profunda. Mas talvez metade não. Metade talvez precisaria apenas de alguém para partilhar. Por isso você é muito abençoado por estar aqui celebrando a recuperação. E eu quero encorajar você que chegou aqui nesta noite, que você está vindo pela primeira vez, ou está iniciando esse programa. Continue, vai até o fim. Não desista, porque só está começando um processo de Deus na sua vida, e Deus tem muito mais a realizar. E os limites rígidos, então, ele se interage com a falta do amor, do carinho, do ouvir, do cuidar, da orientação, do testemunho, do ensino e do exemplo. E o exemplo não é por aquilo que eu falo, o exemplo é por aquilo que eu mostro, demonstro, por aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu sou vai falar muito mais forte do que aquilo que eu falo. Talvez muitos lares cristãos, muitos estão falando sobre a Bíblia, estão mostrando caminhos, mostrando textos, mas não estão mostrando com a vivência prática. Quando de repente o filho vê você dizendo que você não está, mandando dizer que você não está no telefone, quando você muitas vezes vai dar um troco para alguém, alguém dá o troco errado e você simplesmente olha, viu que está errado, mas você coloca no bolso e finge que nada aconteceu. Quem está do seu lado está vendo o seu comportamento. E você está o quê? Demonstrando, ensinando. Jesus, ele andou com os seus discípulos. Ele ensinou através da forma prática, efetiva, andar junto. Por isso que andar junto, comunhão, é uma bênção. As crianças nessas famílias sentem que são mantidas à distância. Famintas por afeição, por atenção, elas começam a se perguntar: o que há de errado comigo? Eu devo ser uma pessoa má. Talvez meu pai, talvez minha mãe não me amam. Com que essa criança pode falar? Ela aprendeu que ninguém vai ouvir. Então ela aprende que ninguém está disponível a ela. Os limites soltos e rígidos podem acontecer na mesma família, ao mesmo tempo. A criança pode experimentar os dois simultaneamente, gerando uma confusão. Os modelos que vêm são inconscientes, né? E são também inconsistentes às vezes, e imprevisíveis. Mais tarde, quando essa criança, agora adulta, quebra uma regra, alguém pode perguntar para ela assim: você não sabia que isso estava errado? E ela poderia saber isso de forma intelectualmente, pela sua razão. Mas emocionalmente, ela está confusa. Talvez para um pastor que adultera, ou para uma pessoa que está na igreja em que comete algum pecado sexual, e talvez quando estiver se aconselhando para o outro, e aí o outro vai dizer assim: mas você não sabia que isso era errado? Você não sabia que talvez isso era pecado? E ele vai dizer assim: sim, eu sabia. Mas está o quê? Desconectado. Está confuso dentro dele. Por quê? Ele sofreu regras, aliás, limites soltos e rígidos. E muitas vezes isso ao mesmo tempo. O mesmo tempo em que estava ali recebendo amor, ao mesmo tempo estava recebendo os gritos, os berros, né? A violência. Então, do mesmo jeito em que parecia que estava tudo harmonioso, agora já não está mais harmonioso. As famílias que praticam relacionamentos saudáveis trabalham para guardar e para criar limites saudáveis. Crescer nesse tipo de família gera um sentimento de estar seguro e de se sentir amado. Regras. Regras, é saudável aprender como aceitar e falar sobre a dor e os sentimentos de solidão, medo, ansiedade e raiva. Falar de nossos sentimentos não faz com que eles piorem. Então, falar dos nossos sentimentos de medo, de ansiedade, de raiva, pelo contrário, isso vai nos beneficiar. Só que os membros de uma família podem dizer: se eu falar sobre a minha raiva, será que alguém vai me entender aqui? Será que eu vou ter um espaço de acolhimento se eu disser isso? Será que você vai ficar fora de controle, né? Qual o pensamento que o outro terá sobre você? A jornada da cura envolve muita conversa, muitos sentimentos expressos. Talvez você sentiu medo e você foi cortado desse sentimento de medo. Talvez você sentiu muitas coisas lá atrás.
Dizem, nós ouvimos, os homens sempre ouvimos isso, pelo menos eu ouvi muito. Homem não chora. E aí nós aprendemos a sermos rígidos com os nossos sentimentos. Passamos então a não demonstrar o que sentimos. Afinal de contas, homem não chora. Porque o homem não é permitido mostrar o que sente. Porque se mostrar o que sente é fraco. Eu quero dizer para você nesta noite que o nosso modelo é Cristo. E Jesus chorou. Pode aplaudir ao Senhor. E nós entramos debaixo de um sistema e de subsistemas e que nós precisamos identificar. Porque tudo isso fica gravado no nosso consciente, no nosso subconsciente, e nós começamos a produzir, a repetir padrões em cima de falsos sistemas. De que homem nenhum presta. Quantas mulheres já ouviram isso? Homem nenhum presta. Você, mulher, já ouviu isso? Ouviu, né? E aí, o que acontece? O que esse sistema traz para você? Um sistema de falsa crença. Faz você acreditar o quê? Faz você ter dúvida sobre o seu marido. Faz você ter dúvida sobre os homens. Faz você dar não crédito aos homens. Afinal de contas, todos os homens são iguais. Todos os homens traem. Todos os homens não são bons, não prestam. Então esta mensagem fica ecoando aí. É como se fosse um fantasma, uma mensagem que vem e que precisa ser o quê? Silenciada. Só que para ser silenciada você precisa detectar quais são as mensagens que você traz da sua história. Precisamos de um intervalo, não é? 9h35. Mais 5 minutos? Glória a Deus. Eu só espero que minha glória a Deus, né? Quando eu fechar o olho e abrir, vocês estejam aí. Mas você é livre. Ai, eu querendo manipular. Oh, Jesus. Isso é CR. Né? A gente não percebe. Mas isso aqui que aconteceu, a gente faz cotidianamente, mas a gente não percebe uma manipulação de controle. Por quê? Baseada no quê? Num medo, talvez. Talvez eu precise de uma afirmação. Será que se metade desse auditório for para os grupos, depois na segunda parte, quando voltar, quando eu estiver aqui e tiver só apenas um grupo, como eu me sinto? Tem a ver comigo, tem a ver com você. O nosso sistema de controle, o nosso sistema de manipulação está ligado ao medo, à insegurança, ao medo da perda, ou à identidade que talvez não esteja fechada, ou à insegurança, questão com autoestima que ainda não está reforçada. E dentro desse sistema de regras aqui, nós temos, e vamos enfrentar, 5 regras mais comuns. E eu quero falar a primeira, antes do intervalo, para vocês ficarem curiosos e quererem as outras. Eu estou no processo. Não fale. Uma das regras da nossa família disfuncional, doentia, é que nós não podemos falar de coisas importantes, mas nós podemos falar de coisas superficiais. Vamos falar sobre a novela, sobre o ator que morreu, nós vamos falar sobre o jornal, o noticiário que está acontecendo agora, nós vamos falar sobre o programa de TV, as séries, né, que os mais jovens estão na Netflix aí. Nós vamos falar sobre várias coisas do nosso dia a dia, mas falar sobre os nossos desprezos, as nossas frustrações, os nossos medos, o que está me levando ao sentimento de tristeza, o que está me levando ao sentimento da depressão, porque eu falo sobre o sintoma que é a depressão, mas eu não falo o que está me levando, ou que me gerou a depressão. Então eu não costumo falar dessas coisas. Então, uma das regras dessa família disfuncional é: menino, não chora, seja homem, não lide com seu problema de dor. Então você não pode expressar, você não pode falar o que sente. E nós vamos construindo esse sistema de negação. Não podemos expressar o que eu sinto. E aí, quando eu começo a expressar o que eu sinto, as pessoas que estão... Porque assim, a gente começa a fazer CR, a gente muda. Né? Aí as pessoas que estão à nossa volta nos conheciam de um jeito, agora ela conhece a gente de outro. De repente você não falava nada, agora você já está falando tudo. Aí o outro fala: meu Deus, o que está acontecendo com você? É o CR. Pois é, não vai mais, que você está piorando. Não. Eu estou melhorando. Eu estou aprendendo a cuidar de mim.
Você está aprendendo o quê? A dar limites para o outro. Porque a vida toda, você não aprendeu a estar debaixo dos limites saudáveis. Você a vida toda não passou a agir debaixo de regras saudáveis. Porque regras para a gente é só coisas negativas. Tipo, eu quero uma coisa boa, tem uma regra, não pode. Porque parece que tudo que não pode é bom. Mas eu quero dizer para você que Deus colocou um limite lá no jardim do Éden. Lá no lugar de delícias, colocou Adão e Eva no Éden, lugar de delícias, colocou o homem e a mulher no lugar de prazer, no lugar que era bom. Só que lá no lugar que era bom, Deus falou assim, olha, então, vocês podem comer de tudo, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E os limites eram o quê? Era amor. Só que nós não aprendemos isso, porque os limites foram tornados para nós limites disfuncionais, regras totalmente disfuncionais, doentias. Então, regras para mim significa que eu não posso falar. Porque uma das coisas que me levaram também a ter problema com Deus nessa minha relação agora, é assim, Deus não gosta de você quando você fica triste. Ou seja, eu não posso ficar triste. Então, crente não pode ficar triste. Crente tem que andar assim, ó, tem que andar com um palito ou com alguma coisa assim. O tempo inteiro, como? Não. Somos seres humanos e as emoções, elas fazem parte, todas as emoções fazem parte de nós. E todas as emoções, elas têm um propósito. A ira tem um propósito. Jesus disse assim, a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Opa, então quer dizer que eu posso irar? Eu só preciso descobrir qual é o momento da minha ira, para que ela seja santa e justa, não injusta. O medo também é um sentimento dado por Deus para prevenir a minha vida contra o perigo. Porque se eu não tiver medo, eu posso pular do 21º andar de um prédio, eu não tenho medo. Então o medo, ele me protege. Só que o medo disfuncional faz com que eu peque, porque eu me paraliso diante dos desafios. Então Deus quer que eu faça alguma coisa, Deus quer que eu ministre no CR, mas eu tenho medo, não vou. E o meu medo me paralisa e, portanto, eu não posso abençoar outras pessoas. Então, primeira regra é não fale. Eu sei que seu cachorro, uma criança diz assim, aliás, diz não, uma criança perde seu cachorro. E aí o seu pai ou a sua mãe olha para essa criança e diz assim, eu sei que seu cachorro morreu. Tudo bem, eu vou comprar outro para você. Tá? Fica bem já, vai vir outro. O que nós estamos passando? O que passaram para nós? Não fique triste. Passa por isso. Passa por essa fase. Vamos lá. Só que nós precisamos entender que se nós estamos sentindo dor, nós precisamos chorar. Se você perder alguém, chore. Tudo que tem que chorar no velório. Para que você depois não sofra de depressão. Para que você depois não adoeça. Então, se você sentir um momento de dor, chore. Se de repente você ficou nervoso, porque você ligou para cancelar o seu plano lá da telefonia, né? Que é horrível. Aí porque você marca com um, aí desliga, aí a outra atendente se desliga, a outra desliga. Quando chega a quinta atendente, você já não aguenta mais, esbraveja. Então, para você não esbravejar naquela atendente que não tem nada a ver, porque ela está pegando a sua ligação agora, ela não foi as outras 4. Não foi. Então ela está começando agora com você. Para você não despejar sobre ela, fale normal, mas você está com aquilo dentro de você. Então o que você vai fazer? Terminou a ligação? Deus, é o seguinte, eu estou assim, 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 fiquei com raiva, deu vontade de matar aquela atendente, a primeira, a segunda, a terceira. Coloca para fora seus sentimentos. Para quem? Para atendente? Não. Porque para atendente você ia ferir ela. Mas você pode falar para Deus. Mas fale, expresse seus sentimentos. Pausa. Queridos, quando nós começamos com essa ideia de que a quarta super era especial, mas que tinha os grupos, a primeira reunião que nós tínhamos era a quarta super com R de René Kivitz. E eu era da opinião que não era para dividir, sabe? Mas a equipe entendeu que era importante. Aí eu falei, imagina, então eu marquei propositadamente no dia do Ed, porque eu tinha certeza que ninguém ia, sabe? Aí, agora eu confessei, tá? Que eu marquei, acabei de confessar. Aí, Ellen, o que aconteceu? Falamos para dividir, ficou um grupo muito pequeno, todo mundo foi. Eu falei, não é que tinha razão?
No MEC, a minha equipe tinha razão, realmente era um tempo em que as pessoas também precisavam partilhar, que nós estamos formulando isso, então da próxima vez vai ser um pouquinho diferente, de ter um pouquinho mais a palestra quando nós dividirmos. Mas nós faremos o seguinte, primeiro tem um avisinho aqui, me deram logo no comecinho, era sobre um carro que estava com a luz acesa. Ó, o Arley falou para não ficar bravo comigo, fala com Deus. Fala lá com Deus, que eu esqueci. A verdade de ter deixado acesa. Isso mesmo. Assuma a responsabilidade, quem deixou acesa foi você. Eu só esqueci de falar, de dar um aviso. Ó, Celta, placa IPF 7295. Tomara que seja uma pessoa bem fraquinha, bem pequenininha. O Peugeot também. Placa EEN 8152. Agora eu dei o aviso, tá, Lomba? Desculpa a demora. Queridos, vamos ficar em pé só um pouquinho. Fazer esse intervalozinho pequenininho. Troca um abraço quem está perto. Essa questão de família é muito lindo. Ter alguém para falar. Ter um grupo no qual a gente pode ser real. E aí, deixa... Hã? Eu vou falar para ela, você quer nem... Olha, então o pessoal que está lidando com compulsão sexual, dá a volta lá por trás, a gente não quer ficar olhando para você, e o Daniel vai encontrar vocês lá atrás e vocês vão subir juntos, tá bom? Então, lembra, não vai ser onde vocês se encontram, vai ser aqui em cima, então fique ali atrás, tá? Então, vocês estão em pé, já vão lá para os seus grupos, e quem vai ficar aqui, então, já vai um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou pedir que as meninas que estão lidando com depressão fiquem aqui, tá bom? Que a sua co-líder não está lá. Só as meninas da depressão. Olha, os grupos estão aqui, vocês estão a primeira vez, olha que joia. Nós lidamos com todas essas salas, são as áreas que nós temos. Nós temos as pessoas que estão nas mesmas. E o nosso sonho é aumentar mais ainda. Então, quem está saindo, fica em paz. Muitos de nós somos, como que é a palavra agora? Em vez de codependente, polidependente. Muitos de nós somos polidependentes. Temos vergonha de levantar para ir para a sala. Então, aproveita a gente em pé e vai logo. Rapidinho. Se você está pela primeira vez, por gentileza, não vá para a sala, tá? Se você está aqui pela primeira vez, não vá para a sala, que você não foi para a conexão. As meninas que estão lidando com depressão, por gentileza, fiquem aqui. Muito bem, queridos. Nós vamos ter um tempinho para perguntas e respostas e uma sugestão. Você não tem que nada, mas se você estiver aí atrás e quiser vir para frente, puder, vai ser muito bom para a gente ficar um pouquinho mais juntinho, tá bom? Você que está aí atrás e vai ficar na palestra, vem aqui para frente. Também avisando que no sábado nós vamos ter nossa reunião mensal para líderes e colíderes e gestores. Tá bom? A gente vai passar um e-mail e nós vamos nos encontrar às 2h30 aqui na IBAB. Muito bem. Vamos sentar e vamos continuar com o nosso tempo e provavelmente tempinho para perguntas e respostas, se tiver, tá bom, Marília? Então, nós estávamos falando sobre as regras, né? E a primeira regra, então, que eu disse é não fale. E a segunda regra é não sinta. Né? Então, não fale, não sinta, são regras específicas para as emoções. Aliás, não sinta, são regras específicas aqui para as emoções, onde os sentimentos dos membros da família são desencorajados, particularmente os negativos, né? Onde nós não podemos falar, então, da nossa raiva, da nossa tristeza, do nosso medo. Então, não falar e não sentir é algo que nós fomos condicionados a enterrar, né? Dentro aí dos nossos corações, dentro das nossas vidas, né? E o terceiro, culpe os outros. Foi muito engraçado essa questão do carro aqui, né? Mas é uma grande verdade. Essa questão de nós muitas vezes culparmos o outro, né? No sentido de que, não avisou no início, então, se por acaso o meu carro falhar agora, eu deixei aceso, a culpa é dela que não deu anúncio.
Mas, na verdade, quem é que deixou o carro com o farol ligado não foi ela, né? Foi a pessoa. E culpar os outros é relativamente assim mesmo. De que muitas vezes nós temos escolhas, mas nós não olhamos para as nossas escolhas. Adão fez a mesma coisa. Adão olhou para Deus e para Eva e disse: Senhor, a mulher que tu me deste. Adão estava dizendo assim: olha, se o Senhor não tivesse me dado esta mulher que me fez pecar, eu não tinha pecado. Então a culpa é dela e tua. Eu estava bem aqui. Estava eu, os animaizinhos, estavam ótimos. E olha só, nós, uma família doentia, né, uma família disfuncional, ela não aceita assumir as suas responsabilidades pelos seus próprios problemas e os seus próprios erros. Então essas famílias, elas procuram o quê? Sempre um bode expiatório, sempre a culpa de alguém. Você me deixa doente. Então a culpa é talvez do filho, a culpa talvez é do marido. Eu não estou feliz por sua culpa, porque você não está suprindo a minha vida. Então eu coloco a responsabilidade da minha felicidade na mão do outro. Então o culpado de eu não ser feliz é o outro. Se eu sou infeliz, é você. Porque você não me ama, porque você é isso, porque... Então eu coloco toda a responsabilidade, toda a culpa sempre no outro. Então se alguém fez alguma coisa comigo, então uma pessoa de um lar disfuncional, ela vai dizer assim: você me deixa com raiva. Só que uma pessoa que ela é saudável, ela na verdade, né, em sua ira, ela vai dizer: quando você fez aquilo, eu fiquei com raiva. Então eu não acuso, porque acusar traz de volta, né? Sabe aquilo? Porque você deixou esse copo aqui e começa a falar do copo, mas aí o outro se sente acusado, o que ele faz? Ele pega e fala assim: mas você também deixa lá, não é? E fica as pessoas se acusando o tempo inteiro, né? Então eles ficam se culpando. Uma família disfuncional culpa todo mundo. Então a minha felicidade é porque ninguém colocou a xícara com a sua parte. A minha infelicidade não colocou todas as xícaras com aquela parte da aba para frente, né? Minha infelicidade porque alguém tirou a almofada do lugar. Então eu estou sempre colocando as minhas frustrações, né, daquilo que eu escolho no outro. Eu colocando a culpa dessas frustrações para o outro. Então, eu preciso, primeira coisa, admitir que a raiva é minha. A tristeza é minha. Porque a vida é minha. Então, eu escolho administrar agora. Eu não sou mais uma criança. Agora eu sou um adulto. E como adulto, eu já aprendi, né, a cuidar de mim. Eu estou aprendendo também a cuidar de mim. Então, quanto adulto, eu preciso conversar sobre o assunto. Coisas que as pessoas não querem conversar. Porque nós nunca tivemos isso dentro da nossa história familiar. Não tivemos resoluções de problema. Pelo contrário, fuga dos problemas. Então, o casamento, um casal chega para nós e diz assim: nós estamos em conflito e nós queremos já nos separar. Quando eles já chegam para um processo de aconselhamento, de terapia familiar, de casal, ou até mesmo dentro de um ambiente pastoral, já chega já com a montanha de problema. Talvez de anos de problemas. Porque eles nunca foram resolvendo. Então foram juntando situações. Então, existem mulheres, por exemplo, que lembra aquele dia quando a gente namorava, já faz 20 anos de casados. E está lembrando de quando estava namorando ainda. Quer dizer, não resolveu. Olha só quanto tempo passou, 20 anos, continua remoendo uma dor. Então, precisa o quê? Encontrar com aquela dor que está lá e perdoar aquela situação. Mas precisa o quê? Vivenciar, admitir que ainda incomoda. Aquilo que você fez, aquilo que o outro fez a mim ainda está me incomodando. Então eu preciso admitir, eu preciso falar. Então dentro de uma família disfuncional, eu preciso ter... uma família disfuncional, ela não tem essa regra, né, de falar e de assumir as responsabilidades. Então sempre está culpando o outro, né? Então eu vou culpando as pessoas no meu trajeto, na minha trajetória. Então, se eu sou infeliz é por culpa de alguém. E não assumo hoje o meu estado de escolha da minha felicidade. Porque você pode escolher ser feliz.
Talvez você não consiga mudar aquilo que fizeram com você, mas você pode mudar daqui para frente. Daqui para frente você tem escolha para mudar o rumo da sua história. Você tem escolha para sorrir. Se até hoje você não sorriu na sua história, você é convidado e convidada a partir de hoje a aprender a sorrir. Porque a partir de hoje você tem uma escolha. E talvez você tenha o quê? Que olhar para trás para resolver aquilo que você não conseguiu resolver. E uma família disfuncional, ela faz o que? Ela minimiza, né? Os nossos problemas. Não foi tão ruim assim. Ou seja, foi péssimo. Então nós ficamos minimizando a dor, o sofrimento, né? E o que dizemos quando estamos tentando convencer os outros e a nós mesmos de que não estamos sofrendo nem magoamos ninguém, isso é visto como um valor. Então, aquilo que eu disse no início, né? Alguém pisa no seu pé e você disse, não foi nada. Primeira coisa, doeu. Opa, doeu. Foi de salto ainda? Doeu. Mas eu te perdoo, eu te desculpo, não importa. Mas você assume que doeu. Então precisamos entender que nós precisamos expressar aquilo que está acontecendo conosco. Precisamos colocar para fora. Mas o que o outro vai pensar? Isso não é um problema que é seu. É um problema que é do outro. É uma gestão do outro. A sua gestão é falar. Mas é de qualquer jeito que se fala? Não. Não é de qualquer jeito que eu falo. Mas eu preciso falar. Talvez você diga assim, olha meu amor. Olha meu tesouro. Então, eu quero te dizer para você que doeu. Eu quero dizer que, sabe aquilo que você me disse ontem? Essas palavras que você me disse ontem, eu me senti muito triste, eu me senti muito magoada, eu me senti muito ressentido, doeu. Você trouxe uma palavra que trouxe desconfiança no meu coração. É isso mesmo que você queria dizer? É isso mesmo que eu entendi? Você coloca para o outro, porque às vezes de repente o outro falou, ele nem pensou o que ele disse. Ele só jogou as palavras porque talvez ele já estava ferido, ou talvez ele já estava estressado, ele simplesmente jogou. Mas, quando alguém joga alguma coisa para a gente precisa entender que a gente não é, como chama? Esses carros de lixo? Eu nem sei o nome. Lixeiro, né? Que nós não somos lixeiro, depósito de lixo das pessoas. Nós não somos depósitos de lixo das pessoas, aonde as pessoas, elas então depositam os seus lixos em nós, as suas amarguras, os seus ressentimentos, as suas frustrações, os seus fracassos, as suas expectativas irreais. Porque muitas vezes a gente vai frustrar o outro, porque ele pensa que a gente vai realizar algo que a gente nunca pensou em realizar, mas ele criou que a gente ia dar a resposta para ele, mas eu não sou assim, então eu vou frustrar. Só que muitas vezes ele vai o quê? Ele vai irar, muitas vezes ele vai agir de uma forma errônea comigo. Só que eu não posso abrir o meu coração como um depósito, recebendo toda essa amargura. E muitas vezes é assim que aconteceu conosco, nós estamos recebendo todo esse lixo do outro. E pode ser que nós estamos fazendo isso até hoje, recebendo de peito aberto o lixo das pessoas. As pessoas não amanheceram boas, né? Dizem aí por aí que amanheceram com o pé esquerdo, direito, sei lá, eu amanheço com os dois todo dia. Aí... aquela pessoa, então, ela simplesmente olha para a tua cara, não te diz um bom dia, né? E de repente você começa a se comportar como se você realmente tivesse feito alguma coisa. E você começa a dizer assim, será que eu fiz? O que será que aconteceu? Você não fez nada, mas você começa a imaginar, e você começa a trazer todo um lixo de desconfiança no seu coração. Aí você começa a ficar para baixo, você começa a mudar o seu humor por alguém que não te deu um bom dia. A pessoa não te deu um bom dia? Não tem problema não. Dá o bom dia. Aproveita e dá o boa tarde e boa noite também junto. Já faz o serviço completo. A questão é que nós ficamos esperando as ações do outro para se sentir feliz. Só que desse mesmo jeito que eu espero, eu estou aberto também para as coisas ruins quando o outro não está bem, quando o outro não dormiu bem, acordou de mau humor, e aí está estressado, está nervoso, e ele vem depositar isso em cima de mim. E eu preciso dizer assim para o outro, opa, só um minutinho. Bom dia. Só um minutinho. Por que você está falando assim comigo? Eu não grito com você. Nós precisamos, na verdade, colocar esses limites ao outro, né? E a quinta regra também, então a primeira é não fale, depois não sinta, culpe os outros, minimize, e a outra regra é negue. Nós negamos nossos problemas.
negamos que temos dificuldades e que tenhamos prejudicado a nós mesmos ou alguém. E aí dizemos então, eu não tive a intenção, sinto muito. Você me perdoa, não é? Que foi talvez o caso agora da nossa irmã que, me desculpe, foi um erro, eu não respondi, né? Não falei do carro quando eu deveria ter falado. Mas isso estaria o quê? Negando, talvez o quê? Que a culpabilidade de alguém que esqueceu o farol do carro aceso. Né? Pedindo desculpas. Né? Então, o que essas frases dizem para nós? Não coloque a culpa em mim. Então, muitas vezes, nós precisamos assumir, não negar, porque a negação é uma forma de nós nos enganarmos, de nós elaborarmos engano, de mentirmos, de escondermos e de fecharmos os olhos para a verdade. O assunto da família é um assunto relativo, muitas vezes, né? E há momentos em que não falar, às vezes, é uma atitude também adequada para evitar algum constrangimento, ou magoar alguém desnecessariamente, ou ainda manter uma informação legitimamente confidencial. Só que eu preciso entender em que é necessário falar no momento certo, porque Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo certo para todas as coisas, e talvez o momento certo não é agora, mas negar não é por esse caminho que eu devo entrar. Então, eu quero falar agora sobre papéis que as famílias disfuncionais elas apresentam, claras de como agir em todas as situações familiares. Então, alguns papéis são doentios, eu tenho alguns minutinhos aí para falar sobre eles. Então, os papéis são flexíveis quando eles evitam que alguém se torne ali a pessoa que Deus deseja que ela seja. Os papéis também influenciam as escolhas que fazemos a respeito das pessoas, de quem as escolhemos nos aproximar na vida, ou talvez no trabalho, com quem nós vamos nos relacionar, ou até mesmo a igreja que a gente vai frequentar. Então, os papéis são assumidos, talvez desde o nascimento. Né? Talvez você cresceu, talvez você foi o filho mais velho, já cresceu numa expectativa da família, de cumprir alguma expectativa, né? Por exemplo, talvez você ganhou um nome do seu bisavô, do seu tataravô, do seu avô, o nome de alguém. Talvez esse alguém foi um homem de sucesso, talvez foi um advogado, talvez, né, um grande advogado, talvez foi uma pessoa que teve um renome de alguma coisa, e aí você ganhou este nome, ou seja, alguém já está depositando um papel para você. A expectativa da minha mãe era que eu nascesse homem, ou seja, eu já entrei para suprir uma expectativa. E mulher ela queria, e quando ela enxerga que eu não nasci mulher, nasci homem, frustra essas expectativas dela. E aí eu vou crescendo, ela começa a me vestir como menina, ou seja, ela ainda insiste na sua expectativa. Talvez o outro começa a falar disso, de repente não claramente, mas fala na conversa das famílias. O seu avô, porque o seu avô produzia isso, olha o que o seu avô conquistou, tem o nome da rua, olha, e começa a falar. E aí o que quer dizer? Tudo isso vai gerando uma cobrança em você, porque você tem uma responsabilidade no meio dessa família, você tem que cumprir um papel. E o primeiro papel que muitas vezes os filhos mais velhos talvez às vezes têm dentro da sua família é o herói. Tem um slide aí? Os papéis. Isso, herói. Então, o herói é aquele que conserta tudo. É aquele que mantém a família disfuncional funcionando. É aquele que todo mundo fala com orgulho. Esse é o meu filho. Todo mundo se forma, mas aquele lá é engenheiro. Então tem filho que se formou em pedagogia. Misericórdia. Mas é assim na família. Agora aquele que é médico, esse é meu filho médico. Sabe quem fez isso? Davi. Davi fez isso com os filhos. De repente Deus escolheu alguém para reinar ali. E aí Davi então mostra para Samuel quem? O mais belo, o mais forte, o mais alto, o herói. E no final das contas o herói era outro. Era franzino, pequenininho. E o herói, então, eles meio que tem esse papel de trazer, então, essa família feliz, dessa família se agarrar. Por sua vez, essa criança, ela se sente o quê? Responsável por produzir,
Porque eu tenho que sempre ser forte. Né? Já ouviu isso? Talvez você fala isso, né? Porque eu não tenho direito. As mães falam isso, né? Que eu não tenho direito, né? Só vocês têm o direito de não fazer nada. Eu não tenho esse direito. Tem sim. Cruza os braços, coloca as pernas no sofá e pronto. Mas a casa vai ficar. Controle, precisa abandonar e dividir isso. Espera aí, fulano, ciclano. Ah, porque a pia vai ficar? Então deixa lá, 1 dia, 2, 3, 4, 5. 1 hora eu tenho certeza que alguém vai ficar incomodado. E aí, mãe, você não vai lá limpar? Falei, não, você também é morador aqui, pode ir. Aí ele fica esperando ainda. Depois de 1 semana, você pode ter certeza que o negócio vai ficar feio, aí alguém vai se mexer. Porque eles ficam o quê? Esperando uma ação do outro. Então, muitas vezes a gente quer um processo de mudança familiar, mas sem mudar o sistema. Se não mudar o sistema, não vai mudar, não vai ter mudança. Você está trilhando o mesmo caminho, o resultado vai ser o mesmo. Né? Insanidade. Né? Insanidade é você andar pelo mesmo caminho, tentando mudar as ações. Não vai, porque o resultado é o mesmo, você já sabe o que vai dar no final. Então, e a família sempre fala, então, das conquistas deste herói. Então, sempre ele está sendo falado, e sempre ele está sendo visto ali, nos seus estudos e outras qualidades, né? Talvez aí que toca bem, ou tem outras habilidades. E tem um bode expiatório. Eu me identifico muito com isso aqui. A ovelha negra. É aquele que responde. Sabe aquele serzinho ali que sempre tem a culpa. Então, o bode expiatório é aquele que sempre leva a culpa. Porque o seu tanque de amor estava o quê? Vazio. O seu tanque de amor estava empobrecido. Então, os seus pais não verbalizavam. Os seus pais não... ou a sua família não preencheu o seu emocional. Então, o seu emocional estava o quê? Vazio. Então, ele sempre talvez foi cobrado. E sempre talvez ele foi olhado ali para aquilo que ele fazia de errado. Mas ao invés de receber o afeto, ele recebia o castigo. Ele recebia a punição. Então, tudo isso trouxe um transtorno. E fez com que ele crescesse debaixo da culpa. Né? Então, existe uma filosofia aí que diz assim, falem mal, mas falem de mim. Esse é o bode expiatório. Estão falando, tá bom. Porque ele é visto, só que ele é visto de forma errada pela família, pelo seu mau comportamento. Porque, na verdade, ele só está produzindo algo que está acontecendo lá atrás, que é a falta do afeto, a falta do amor, que é aquilo que nós vimos das regras dessa família que não estão certas e também dos limites que não estão sendo adequados. Né? Então, a maioria das vezes, coisas boas são mal interpretadas e as coisas ruins são comparadas com o comportamento corretíssimos, talvez, do irmão. Então, ou seja, eu tenho essa comparação, porque o outro não faz isso, porque você faz isso. Todas as vezes que tem comparação, eu destruo a autoimagem do outro. Então, uma definição bem próxima para esse papel é de um jovem incompreendido ou um simpático peixe fora d'água, dentro dessa família. O outro é o mascote. Mascote é o palhaço da família. É aquele que desenvolve... ou ele dissolve ali os problemas da família na risada. Né? Então, vamos dizer assim, que abre a geladeira, não tem nada, ele faz uma piada. Então, é aquele que está sempre sendo sarcástico, sempre tendo uma piadinha no meio da família. Por quê? Enquanto as pessoas estão rindo, elas não estão olhando para a dor. Elas não estão olhando para o problema. Então, ele meio que ameniza essa família. Então, é um mascote. Né? Então é um palhaço. O mascote está sempre disposto a fazer com que sua família ou ele mesmo esqueça por alguns momentos, então, a vida dolorosa, as questões difíceis que tem que enfrentar. Então, hoje em dia nós vemos o abuso, muitas vezes, de substâncias químicas e muitas vezes os divórcios se espalharem na vida de muitos comediantes. Né? Por quê? Porque, na verdade, dizem que o comediante, ele coloca para fora, né, todo esse sorriso, mas na verdade ele está escondendo a sua dor. Porque é justamente o papel que ele faz, é o mascote. Não que todos sejam assim, mas que uma parte dessas pessoas sim. Né? Tanto que nós ficamos sabendo do que o Chico Anísio sofria de depressão há mais de 20 anos no final da sua vida. Que ele trouxe um depoimento nacional. Que nós ficamos sabendo do quadro dele. Que ele tomava remédios, então, e era um homem que fazia muitas pessoas sorrirem, mas que tinha uma dor interna, que tinha uma tristeza, uma angústia interna dentro do seu coração.
E a depressão, ela está muito ligada também à raiva, à ira reprimida. E em muitos momentos você o quê? Não expressou. Então nós estamos falando de uma família disfuncional. Se você não expressou, porque você não tinha condições de expressar, você reprime. E lá na frente vai estourar. São doenças psicossomáticas. Então as doenças psicossomáticas estão mostrando para nós o nosso adoecimento dessa família disfuncional. E o último aqui é a criança perdida. Então, o herói de uma história romântica ou de filhos, talvez aí, o herói que é a criança, por exemplo, que faz o bem para essa família, ou talvez o solitário, talvez o bode expiatório que leva toda a culpa, e talvez o mascote que é o palhaço, e talvez a gente pensa assim, poxa, mas que tudo isso tem a ver? E na verdade se tem uma criança perdida no meio dessa família. Uma criança perdida pedindo socorro. Uma criança perdida tentando, na verdade, ser amada. Tentando buscar afeto. E ela só está respondendo com um papel. Então, a criança perdida, ela não está o quê? Sendo notada. Ela fica, muitas vezes, isolada. Então, a criança, ela fica desconectada. Então, muitas vezes, ela não tem o quê? Relacionamentos. Ela não cria relacionamentos. Porque ela tenta o quê? Ela tenta se fechar no seu mundo para tentar aliviar a sua dor. Daquilo que ela não está conseguindo lidar com o externo. Então ela pouco fala, ela pouco se expressa. Então se uma criança, ela pode sim ter um processo de personalidade de ser um pouco mais acanhada. Só que talvez ela já esteja enfrentando, se ela for muito isolada, ela já esteja enfrentando um processo da sua dor emocional. E aí então ela está tentando se proteger da dor, porque ela não está conseguindo o quê? Se relacionar de forma saudável. E aí ela pode ter muitos problemas de dependência emocional. Porque aí quando ela se sentir amada por alguém, ela vai se entregar totalmente, só que ela vai querer só o outro para si. E não vai querer largar mais essa pessoa e vai ficar o quê? Possessiva. E vai querer a outra pessoa só para si, controlando tudo. Então, os vícios policodependentes são pessoas que possuem várias adicções, ou seja, os membros de uma família disfuncional que pode ter aí em sua volta algumas disfunções. E aí nós temos então alguns vícios de substância, dentro desses vícios, de álcool, drogas, e aí dentro das drogas as ilegais, as com receitas, as sem receitas, nicotina, cafeína, comida, pois é, adicção. E aí nós temos também outras adicções, que são as comportamentais, tá? Então comportamento, sexo, trabalho, jogo, gastos, compras, comer também, roubar, limpar. Então nós temos as outras compulsões. Então são os nossos vícios. E os vícios eles vêm de quê? De uma família disfuncional. Tá? Então, e os vícios nada mais é o quê? É o resultado de controlar a minha dor. Então, os vícios das famílias disfuncionais são muitas vezes usados como estratégia de controle. Eu tento controlar. Sabe a minha solidão? Sabe a minha tristeza, o meu estresse? Então eu vou comer um pouquinho para controlar isso, para aliviar. Então eu me utilizo de um determinado comportamento. Então eu vou começar a limpar para quê? Para não pensar no problema. Eu vou começar a trabalhar freneticamente. Então eu tenho uma necessidade, eu tenho um vazio de alma. E aí o que eu faço? Eu uso então o comportamento viciante, a adicção, para suprir exatamente este vazio. Então quando alguém da família expressa tédio, solidão, tristeza, raiva ou medo, ou seja, emoções estressantes, o outro pode reagir da seguinte maneira: vocês querem comer alguma coisa? Ou você quer comer alguma coisa? Sabe quando alguém fica muitas vezes, talvez estressado, e aí você fala assim, por que você não liga a TV? Você está tentando o quê? Distrair o outro. Não lida com o que está acontecendo com você. Não lida com a sua ansiedade. Vai lá e resolva. Resolva na comida, resolva no jogo, resolva na internet, resolva na pornografia. Resolva o seu problema. Então nós estamos tentando resolver de forma paliativa, e tentando mascarar, tentando esconder os nossos problemas. Então nada mais é do que as nossas compulsões e os nossos vícios, formas de nós tentarmos aliviarmos as nossas dores do nosso jeito. Só que alivia? Não. Traz vergonha. Não alivia. Traz mais solidão. Traz mais raiva. Traz mais sentimento de tristeza. Talvez você diga, na minha família não acontecia essas coisas, de tudo isso que eu disse até aqui. Ah, não era tão assim não, pastor Arlen.
Não critique a minha família, afinal de contas, eles me amavam de verdade, eles deram aquilo que eles podiam, até entendo que eles deram o que eles podiam. Só que eles também deixaram de dar de forma saudável aquilo que eles também podiam. Então, eu convido você a colocar as vozes internas de lado e parar de negar a sua dor. Precisamos, na verdade, nos encontrar com essa dor. E quando eu encontrar com essa dor, encontrar com essa culpa de alguém, eu preciso então admitir e vou precisar o quê? Perdoar. Eu tive que encontrar com essa dor. A dor do meu abuso. Eu sofri abuso dos 7 aos 10 anos de idade. Eu tive que encontrar com essa dor. Eu tive que encontrar com a dor do abandono. E não só foi o abandono do meu pai, que nunca me ligou. Porque minha mãe, pelo menos ela iria 3 vezes ao ano me visitar. Meu pai nunca ia. E aí então eu a super protegi porque eu amava demais, mas minha mãe tinha a sua parcela de culpa dentro do meu processo de dor. Por quê? Porque ela tinha a responsabilidade de cuidar de mim, não era da minha avó. Minha avó não tinha responsabilidade sobre mim, porque minha avó já cuidou já dos seus filhos, que era ela, não dos seus netos. Mas ela fazia com muito amor, com muito carinho, ela fez tudo que podia ser feito, dentro dos seus limites. Mas ela fez. Só que essa situação toda fez com que eu negasse a dor do enfrentamento da ausência e também da rejeição da minha mãe. E eu tive que enfrentar. Ela me abandonou, ela deixou eu na casa dos meus avós. A responsabilidade era dela, a responsabilidade não era da minha avó. E aí, dentro do meu processo, com a minha facilitadora, eu dizia muito isso, né, de uma forma, em forma de psicodrama. Eu dizia, mãe, por quê? Por que você me abandonou? Por quê? Por quê? E eu deixei expressar, eu coloquei para fora toda a dor. Né? No psicodrama, nós colocamos como se fosse a pessoa sentada ali, uma cadeira vazia, mas nós expressamos como se o outro estivesse ali. Porque nós precisamos drenar a dor. Então, é um psicodrama, é uma terapia, da qual nós expressamos. É engraçado que muitas vezes não tem nada, é apenas uma cadeira, mas a dor é tão intensa que muitas vezes a gente não consegue nem olhar para o nada. Porque é como se a pessoa estivesse ali. E muitas vezes a pessoa foi muito rígida conosco e a gente não tem nem coragem de expressar. Pai, mãe, você me fez isso, você me fez tal injustiça, você fez isso, tal dia aconteceu tal situação. Fazer um inventário é muito dolorido. Quem já fez sabe. E muitas pessoas desistem no meio do inventário. E eu quero dizer para você, não desista. Nós estávamos tratando uma pessoa e no meio do inventário uma outra pessoa de outro lugar disse assim para ela assim, olha, você está sofrendo demais, não, para com isso, para de remoer a sua dor. E aí ela trouxe essa conversa para a gente disse, não, você passou a sua vida inteira negando e essa dor estava aí dentro de você, agora chegou a hora de você enfrentar essa dor e mandar essa dor embora de uma vez por todas. Enfrente a dor que você vai ter a cura. Você precisa enfrentar esta dor. Então não desista do seu processo, por mais que doe. Um benefício de tentar entender esses problemas é que entendê-los nos capacita a decidir que tipo de pessoa você vai se tornar daqui para frente. Que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de cônjuge, que tipo de amigo você quer ser daqui para frente. Qual é o tipo de pessoa que você quer ser? Qual é o tipo de liderança que você quer ser para a sua igreja? Qual é o tipo de pessoa que você quer desenvolver com seus amigos? Porque é daqui para frente. Nós estamos não mudando, na verdade, o passado, porque o passado nós não podemos mudar, mas nós estamos resolvendo o passado dentro de nós. Essa é a diferença. Então eu preciso encarar o meu processo desta forma. E dinâmicas familiares saudáveis, uma família saudável, rapidamente, são as famílias que têm limites. E quando elas dão os limites, quando elas são flexíveis, quando há cuidado, quando há carinho, quando respeitamos os limites pessoais uns dos outros, até mesmo uma criança, ela tem também o seu gosto, ela também pode chorar. Para de chorar, que ninguém está te fazendo nada, ela está sentindo alguma coisa, por isso ela está chorando. Então, dinâmicas familiares saudáveis têm as suas regras. Então nós precisamos o quê? Falar. Precisamos sentir, precisamos aceitar os nossos problemas, precisamos avaliar, honestamente a natureza dos nossos problemas. Precisamos o quê? Assumir as responsabilidades por nossas ações. E precisamos o quê? Pedir ajuda quando nós não conseguimos sozinhos. Então uma família saudável lida com regras. E a regra é falar.
A regra é sentir. A regra é expressar. Uma família doente não expressa, não fala, não sente. Negador. Uma família, dentro dos papéis saudáveis, é uma família que tem os papéis do herói, do santo, do mascote, né? E esses papéis, eles desenvolvem por tempo pequeno. Eles funcionam por um período curto, né? Então eles funcionam talvez lá atrás na infância, mas agora quanto adulto já não precisa mais desse papel. Então ele não precisa mais ser o herói, ele não precisa mais agora sorrir todo mundo, ele não precisa agora se sentir como culpado da família, ele não precisa mais desenvolver. Talvez esse papel durou para ele enquanto força em um determinado momento da vida dele lá atrás, por causa da sua família disfuncional. Mas agora, nos relacionamentos saudáveis, ele não precisa mais dos papéis disfuncionais. Ele não precisa agora ser o salvador de todo mundo, ser o herói. Ter a força, tentar salvar, ele pode mostrar a sua fraqueza. Você líder que está aqui, você pode mostrar a sua fraqueza. Você pai que está aqui, e mãe, você pode mostrar a sua fraqueza. Mostrar a sua fraqueza é honra. Traz exaltação para você, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, traz honra ao nosso coração. Nós temos escolhas saudáveis. Em vez de nós escolhermos os vícios, né? O membro de uma família funcional, saudável, ele aprende a lidar com o seu estresse. Ele aprende a lidar com a sua ansiedade. Ele aprende a lidar com o seu medo. Ele aprende a lidar com a sua insegurança. Ele aprende a lidar com a sua tristeza. Ele aprende a lidar com o que está acontecendo com ele, porque agora ele conhece a si mesmo. A questão é que a gente não se conhece ainda. Nós estamos aprendendo a se conhecer nesse processo que estamos aqui. Então, à medida com que eu vou aprendendo a me conhecer, os meus limites e o que está acontecendo comigo, ao invés de eu, quando tiver tristeza, buscar o sexo, eu vou aprender a resolver. Por quê? O que está me deixando triste? O que falta é relacionamento? Com quem? Está faltando abraço? Espera aí que eu vou abraçar alguém. Está faltando toque saudável? Para quem eu vou? A igreja é um ambiente seguro, o CR é um ambiente seguro, onde eu posso ter essas manifestações daquilo que eu posso ter no outro. O outro pode suprir isso em mim, uma amizade saudável, uma comunhão saudável. Né? Vocês podem almoçar juntos, vocês podem sair juntos, vocês podem ter amizades que podem suprir isso em vocês. E quando faltar, vocês entendem que tem um Deus que é capaz de suprir tudo o que falta nas suas vidas, nas nossas vidas. Nós temos então a plenitude. Então o crescimento pessoal parte do pressuposto que eu aprendo a resolver as minhas questões. Então aí eu vou ter o quê? O cuidado saudável. Então eu vou ter um cuidado emocional, vou ter afirmação, vou ter aceitação, vou saber ouvir, vou também ouvir outros, e vou deixar com que outras pessoas me ouçam, eu vou encorajar pessoas, né? Fisicamente eu vou sentir seguro, as necessidades básicas vão ser atendidas, né? Sexualmente, então eu vou respeitar os limites dos corpos uns dos outros. Então os solteiros também, eles podem esperar em Deus, porque Deus há de suprir todas as suas necessidades. Se a Bíblia diz assim, é melhor então você casar do que abrasar. Se você acha que você já chegou nos seus limites, então começa a buscar em Deus alguém para suprir as suas necessidades físicas. Só que eu quero te dizer para você, que o outro vai proporcionar para você alguns momentos de felicidade, mas não a felicidade plena. Talvez é um suprimento físico que você queira, mas não queira se suprir emocionalmente no outro, porque o outro não vai dar conta. Este vazio é só Deus que vai dar conta em você. Então, espiritualmente, nós podemos nos suprir em Deus nessa dinâmica. Então, nessa dinâmica, para terminar, eu sou saudável, então eu reconheço que necessito de Deus e que necessito dos outros. Eu afirmo, então, e entendo quem eu sou. A partir disso, eu passo a ter, então, a resolver. A partir do momento que eu resolvo as minhas questões, eu começo a fluir debaixo do amor, da alegria, da paz, né? Automaticamente eu vou para o cuidado pessoal. Então eu vou me sentindo o quê? Vou me sentindo amado, eu consigo fazer boas escolhas, eu cuido de mim, eu posso então ter relacionamentos íntimos saudáveis, né? E posso pedir ajuda também. Consequentemente, então eu passo a ter um ciclo agora saudável. Então, uma família saudável vai gerar filhos saudáveis. Uma família ferida vai gerar filhos feridos. Obrigado por me ouvir.